Vou te falar um pouquinho como é que foi a minha história para empreender. Eu sempre quis empreender, mas tudo começou, na verdade, com um motivo que não foi legal. Aos 14 anos, eu saí correndo na rua de pijama de noite para pedir ajuda pro meu pai. Ele estava tendo um AVC aos 48 anos. Ele ficou internado um tempo e melhorou, conseguiu ir para casa, mas levou 3 meses para ele recuperar os movimentos, para conseguir segurar um garfo, para conseguir caminhar, para conseguir dirigir. E aí que ele voltou ao trabalho. E na volta do trabalho, para nossa surpresa, ele que tinha 27 anos, mais de 27 anos de empresa, uma empresa familiar, que ele estava supervisionando toda a fábrica, foi demitido. E o pior não foi isso. Ele recebeu uma oferta para que aceitasse devolver os 40% de multa do fundo de garantia em troca de continuar tendo emprego num outro estabelecimento dessa empresa. O meu pai se viu numa situação de que, como confiar em alguém que faz isso comigo? Eles não vão me manter nesse emprego por muito tempo. Mas eu estava no 2º grau, uma escola particular, nós não tínhamos tanto dinheiro, mas eles faziam o que podiam por mim. E ele não aceitou essa proposta, mas o dinheiro do fundo de garantia foi sendo para conseguir manter a empresa. E eu vi a minha mãe começando a se erguer, me ajudar mais na receita que a gente precisava para viver. E isso foi fundamental para a gente conseguir manter um pouco o nosso padrão, mas também que todo o dinheiro não se fosse tão rápido. E ela fez de tudo. E eu ajudei ela nessa época. Eu comecei a fazer docinho, eu comecei para que ela vendesse na rua vendendo lanche. Na época ninguém fazia isso. E ela pensou, poxa, os vendedores no centro não têm onde comprar um lanche. Eu vou vender lanche. E começou de porta em porta, fazer salgado todo dia. E aí eu adorava fazer a contabilidade para ela, depois eu fiz contábeis. Sou formado, sou contador. Fiz até o certificado internacional depois, mas hoje a minha vida é outra. Hoje eu empreendo. Mas eu vi minha mãe se virando todo dia, faça chuva, faça sol, saindo. E ajudava, fazia as contas, fazia os docinhos. Tinha dia que eu confesso não aguentava mais fazer docinho, mas aquilo era necessário. E ela tinha um tino de que hoje tá chovendo, o pessoal vai gostar mais daquele grosso ali, da cueca virada, da calça virada, não sei como vocês conhecem, né? E assim ela foi indo, comprou um micro-ondas, comprou um freezer, que na época eram caros, que precisava pro negócio também. E foi um grande exemplo para mim. Mas claro, eu fui primeiro, ir para a faculdade, comecei a trabalhar, eu ainda tinha esse desejo, quando eu fosse mãe, eu queria ser empreendedora. E esse foi o prazo que eu me dei. Mas a gente começa a adiar as coisas, E aí eu tive uma loja física, quando eu já pensava, ok, agora eu fiz 30 anos, tá chegando a hora de ser mãe, só que essa loja eu vi que ia me demandar demais junto ao meu emprego, eu não ia conseguir manter as duas coisas até que a loja, desse dinheiro suficiente pra gente viver. Então eu vi, não é isso que eu vou ter que fazer. E na época o meu casamento começou a ter problemas, porque tinha coisa demais também pra dar conta. E meu então esposo falou, acho que vai ter que escolher o que quer, se quer realmente ter filho, quer ter negócio, o que você quer no nosso casamento. Então eu resolvi abrir mão do sonho de empreender e fui ser mãe. Afinal, eu ainda teria uma licença boa. Fui mãe, mas eu fiquei com aquele desejo. E na gravidez eu já comecei a pensar mais nisso. Foi então que minha amigona então de trabalho, a Fernanda, teve seu filho antes também, e ela começou depois de 2 anos a sofrer demais, assim, esse tempo, com isso, e queria empreender também, resolveu empreender. E a gente teve a nossa grande história aí, que é a Mini Jean. E eu comecei paralelo com o emprego, porque então eu precisava muito daquela renda, não podia abrir mão, para um negócio novo que estava em teste. E a gente foi testando o negócio. Eu voltei a dar minha licença, a gente viu que poderia dar certo, mas estava muito embrionário, eu precisava do meu salário para a família.
Até que eu tentei num segundo filho, logo depois eu abortei e na volta da minha demissão, para minha surpresa, fui demitida. Assim como meu pai num momento de grande sofrimento. E aquela história que eu disse que eu não ia viver, eu vivi. E foi o empurrão que eu precisava de Deus. Eu vi que não ia mais voltar ao mercado de trabalho. Cheguei a procurar vagas, mas eu vi que não era isso. O meu chamado, eu tive mais um aborto nisso depois da minha demissão. Eu estava grávida e não sabia. E quando eu decidi no final de ano que eu não ia mais voltar ao mercado de trabalho, eu tinha feito uma grande entrevista para uma grande posição, mas aquilo não ia me fazer feliz. Eu ia ter que deixar meu filho, terceirizar a educação dele, adiar o sonho do segundo filho. E eu fui com toda a cara e coragem, decidi, não volto ao mercado de trabalho, vou empreender e é isso que eu quero. E é a maternidade que eu quero, é ficar com os meus filhos e é o que eu vou fazer. Eu tive meu segundo filho logo depois disso, engravidei. Eu acho que Deus nos dá os recados aí. Quando a gente toma as decisões certas, as coisas dão certo. E foi um período muito difícil que eu não tinha dinheiro. Mas o dinheiro todo da minha rescisão foi em dívidas de família que eu não sabia que existiam. E foi um dinheiro bem gordinho. Foi um período muito difícil que eu não sabia como pagar as fraldas do meu filho. Mas passou. E eu segui feliz na minha decisão de empreender, com muito mais amor, menos caos, levando minha mensagem, levando minha história, que hoje eu divido um pouco mais com vocês aqui e pretendo dividir muito mais. Eu espero ter ajudado, contando um pouco mais sobre tudo, um pouco aí do início, os motivos. Comenta aqui que você gostou, a gente sempre gosta muito de saber. Um grande beijo a todos vocês.